Boa noite, gente. Tudo bem? Meu nome é Vitor, eu sou professor de Atualidades e Combate às Opressões de Vocês. A gente iniciou a nossa disciplina faz mais ou menos uns 15 dias, há 2 semanas atrás. As aulas de atualidades, conforme eu falei no começo, serão a cada 15 dias. E como elas vão funcionar? A cada 2 semanas a gente vai abordar uma mesma temática. Então, semana passada a gente abordou os impactos do agronegócio, os impactos ambientais do agronegócio no Brasil, a concentração fundiária e o desmatamento da Amazônia no Pantanal. Nessa próxima aula, a gente vai continuar falando dos impactos ambientais das ações humanas sobre o planeta Terra, mas agora sobre uma perspectiva mais global, mais internacional. Então, a gente vai citar os incêndios na Amazônia, os incêndios na Califórnia, vamos citar também como a pandemia do Covid-19 afeta na preservação do meio ambiente a nível global, vamos citar as principais problemáticas ambientais, como o aquecimento global, o desmatamento de biomas nativos e diversos outros fatores. Para a gente começar a entender essas questões ambientais, a gente tem que entender como o ser humano se relaciona com a natureza desde o início de sua história. As primeiras populações humanas que surgiram lá na África, na Ásia, elas eram populações caçadoras e coletoras, né, que eram chamadas de populações nômades. Então, essas populações, elas se fixavam em determinado local, elas coletavam todos os recursos que tinham naquele ambiente, então frutas, grãos, pescavam, caçavam os animais que tinham naquele ambiente, e quando aqueles recursos já estavam acabando, eles se mudavam para outro lugar e davam um tempo da natureza, daquele ambiente anterior que eles estavam, se recomporem. O que aconteceu foi que, ao passar do tempo, e principalmente após a primeira e a segunda revolução industrial, o ser humano alterou drasticamente a sua relação com a natureza e o seu modo de consumir os recursos naturais. Para a gente poder entender isso, eu vou projetar uma charge para vocês, que é uma charge crítica a respeito da forma como nós consumimos atualmente, dentro do nosso sistema, que é um sistema capitalista. Né? Vou projetar aqui para vocês, eu vou dar um tempo para vocês refletirem, e vou refletir junto com vocês também. Espero que vocês estejam enxergando. Essa charge, ela mostra o planeta Terra, um planeta Terra acinzentado, em preto e branco, de olhos fechados, com uma expressão de sofrimento, e esse planeta Terra está de boca aberta, devorando um imenso sanduíche. Esse sanduíche, se a gente observar bem ele, a gente vê diversas marcas. Aqui tem o McDonald's, o Burger King, o Pizza Hut, a Coca-Cola, a gente vê marcas de roupa também, aqui a Levi's, a Playboy, o Superman, e em cima desse bicho a gente vê a bandeira norte-americana. É importante a gente lembrar que os Estados Unidos, ele é o auge da representação do capitalismo, né? Então esse planeta Terra escuro, triste, devorando todos esses bens de consumo, todas essas marcas coloridas, é algo muito significativo. E eu peço que vocês guardem isso na cabeça de vocês, para quando a gente for falar sobre o consumismo e a relação dos impactos ambientais. Antes da gente chegar nos impactos causados pelo consumismo, a gente tem que ir na raiz do problema. Como eu falei, a raiz do problema está na Revolução Industrial, que se iniciou no século XVIII, ainda na Inglaterra. A Revolução Industrial ela promoveu uma mudança drástica na relação entre a sociedade e a natureza, porque a Revolução Industrial promoveu um aumento muito grande na exploração dos recursos naturais. Essa Revolução Industrial ela deixou de fazer com que os trabalhos e as mercadorias fossem produzidas manualmente nas manufaturas. E ela substituiu esse trabalho manual humano pelas máquinas. E para essas máquinas funcionarem, era preciso que houvessem combustíveis, que houvessem energia, eletricidade, né? E para que houvesse energia para essas máquinas funcionarem, era necessário explorar mais ainda a natureza, porque esses combustíveis para o funcionamento dessas máquinas, eles estavam disponíveis na natureza. Em grande parte, no início, tanto na primeira quanto na segunda revolução industrial, serão usados combustíveis fósseis, que são combustíveis que geram um potencial energético muito grande, mas que não são renováveis na natureza. Um exemplo deles é o petróleo. O petróleo, ele é um combustível muito utilizado ainda hoje em dia, é motivo de guerras no mundo inteiro,
Só que uma hora o petróleo vai acabar, né? O petróleo é chamado de ouro negro, porque ele é muito valioso. As pessoas querem petróleo porque elas precisam de energia. Só que o petróleo não é uma energia limpa. Porque além dele existir em pouca quantidade na natureza, ou se existia muito, o ser humano já consumiu desde a Revolução Industrial, a queima do petróleo libera gases extremamente poluentes na natureza, como o monóxido de carbono, o dióxido de carbono. Então, desde a Revolução Industrial, foi a primeira vez com que o ser humano começou a utilizar esses combustíveis fósseis e começou a emitir esses poluentes para a atmosfera e também para o solo e para as águas, e acima de tudo começou a explorar esses recursos da natureza, começou a retirar esses recursos da natureza. Esse chamado capitalismo industrial, que foi propiciado pela Revolução Industrial, ele é marcado pela produção em larga escala, com uso intensivo de recursos naturais, marcado também pelo consumismo e pela produção elevada de resíduos e objetos. Então, essa produção ela também acaba gerando lixo que produz um impacto ambiental extremamente grande. A gente tem que pensar também que o sistema capitalista, para ele ser lucrativo, ele precisa vender muito. Então a gente precisa consumir muito essas coisas. Porque pensa, eu sou dono de uma indústria de calçados, aqui em Franca tem bastante. Eu produzi 100 pares de calçados. Faz sentido esses pares de calçados ficarem armazenados dentro da minha indústria? Não faz sentido. Eu preciso que esses pares de calçados sejam vendidos. E para que eles sejam vendidos, eu preciso estimular o consumo das pessoas. Então, essa produção em larga escala que foi impulsionada com a Revolução Industrial, a Revolução Industrial fez com que se produzisse muito mais produtos, demandava também um maior consumo, um maior mercado de pessoas consumindo. Esse consumismo, que advém da Revolução Industrial, ou seja, dessa necessidade por vender os produtos que estão sendo produzidos, ele se intensifica com a globalização. A globalização, ela aumenta essa necessidade por consumo. Quando a gente lembra daquela chart que eu mostrei para vocês, o planeta Terra devorava o símbolo do McDonald's, do Burger King, da Coca-Cola, que são coisas que a gente consome massivamente aqui no Brasil e em vários outros países do Ocidente, que são símbolos não só da necessidade de consumo, mas também do poder econômico dos indivíduos, né? Então a gente precisa consumir porque as outras pessoas também consomem. A gente precisa consumir porque o sistema está produzindo em massa e essa produção do sistema ela não pode ficar parada. Uma coisa muito interessante que a gente tem que pensar, eu até coloquei para vocês no resuminho, e agora eu aproveito para falar. Tudo que eu estou falando aqui para vocês está no resumo que eu vou mandar para vocês. Eu não faço slide porque eu acho que fica muito cansativo, mas se vocês precisarem, na próxima aula eu faço slides. Como eu falei, a gente está construindo essa aula juntos, então eu estou aberto ao diálogo. Mas o que eu ia falar para vocês que eu coloquei ali no resuminho é um termo muito utilizado, que talvez muitos de vocês já conheçam, se não conhecerem é importante conhecer, que é a noção da obsolescência programada. O que seria isso? Essa obsolescência programada, ela é uma forma que as empresas e as indústrias utilizam para fazer com que a gente consuma mais. Então, se eu tenho uma empresa de celulares, eu vou produzir determinado celular de última geração e vou vender para você. Você vai pegar esse celular e ele vai ter um período de uso. Ele vai ter um período em que ele vai continuar funcionando. Então, vamos supor, 5 anos, o seu celular vai começar a dar problema. Pega o exemplo de celular mesmo. Muitos celulares, quando a gente compra, ele tem uma capacidade de armazenamento muito grande. Passa uns 3 anos, o celular já começa a dar problema de armazenamento. Tudo isso por conta da obsolescência programada. Porque esse celular ele foi feito para durar até certo tempo. Porque vai chegar um período que seu celular vai ficar com tão pouco espaço que você vai pensar, eu preciso trocar esse produto. E não só isso, porque o seu celular, passando uns 4 anos, comparando com os novos celulares e com as inovações tecnológicas no mercado, ele vai estar ultrapassado. Então, são dois meios de programar essa obsolescência. O primeiro deles é por conta do período de uso, que com o passar do tempo ele não vai funcionar perfeitamente. E o segundo deles é você vendo as inovações tecnológicas
e sentindo necessidade de consumir essas novas inovações. Então, isso vem da lógica de consumo que eu falei para vocês. A indústria produz, ela produz em larga escala, principalmente após a Revolução Industrial, e hoje em dia a gente já vive a quarta Revolução Industrial, e essa produção ela tem que ser consumida. Então, as pessoas elas têm que sentir necessidade de consumir. Elas têm que olhar para as outras pessoas e falar, putz, o meu celular é muito antigo, eu preciso trocar ele. Só que aí é que surge o grande problema. Porque esse consumo exacerbado, esse consumo exagerado, que não pensa nas consequências que isso vai ter, ele produz impactos ambientais muito grandes. Porque para eu produzir uma mercadoria, eu preciso explorar certos recursos ambientais, certas matérias-primas, eu preciso gastar água também. Alguns dados que eu pesquisei aqui dizem que para se produzir 1 quilo de carne, são gastos cerca de 17 mil litros de água. Então, todos os produtos que a gente utiliza, eles exploram recursos naturais. E se eles não exploram recursos naturais, no seu processo produtivo, as indústrias liberam gases de efeito estufa para a atmosfera. Então, esse consumismo exacerbado, ele é muito prejudicial para o reabastecimento do planeta, né? E é isso que leva à conclusão de que a crise ambiental que a gente vive hoje, tanto de mudança climática quanto de poluição e desmatamento dos ecossistemas, é uma crise civilizatória, que é uma crise do nosso modelo de consumo, do nosso modelo produtivo e da forma como o desenvolvimento humano foi projetado. Porque a gente desenvolve, as nações desenvolvem hoje em dia, exclusivamente buscando lucro. Então, as indústrias, as grandes empresas e os países, elas não estão se importando se esse consumismo exagerado vai levar a desgastes ambientais, mas elas estão se importando com o lucro que está sendo gerado, com a balança comercial que está sendo favorável, com o PIB que está crescendo, com todas essas questões econômicas, né? Então, a degradação ambiental ela é ocasionada pela exploração predatória dos recursos naturais e seu consumo irracional, que geralmente também advém por parte de uma minoria rica, né? Porque eu estou falando aqui de consumismo, que a gente consome demais, que a gente troca de celulares, mas a gente tem que pensar que esse consumismo ele não é igual para todo mundo, que alguns têm possibilidade de consumir muito mais do que outros. Então, esse consumismo exacerbado, além de trazer esses prejuízos para a natureza, ele é privilégio de uma minoria, que é uma minoria rica. À medida que uma maioria desprivilegiada fica refém dessa exploração exacerbada dos recursos naturais que não chegam até elas. Então, à medida que a gente está trocando de celulares, à medida que a gente consome exacerbadamente redes de fast food para satisfazer os nossos desejos consumistas, existem pessoas que não têm sequer o que comer. Existem bilhões, bilhões de pessoas que passam fome no mundo, e a gente já falou um pouco disso na aula anterior, né? Sobre essa questão de concentração fundiária mesmo. À medida que muitos têm muitas terras, alguns não têm nada. Então, à medida que muitos podem consumir demais, outros sequer têm a possibilidade de escolher o que vão consumir, às vezes até morrem por não poder escolher o que vão consumir. Isso nos leva a uma reflexão muito importante, de que os impactos ambientais causados pela ação humana, eles não são só na natureza. Eles não são só sobre as águas, sobre as nossas florestas, sobre os nossos ares, mas sim também sobre a qualidade de vida humana. Porque o meio ambiente, hoje em dia, ele não compreende só os recursos naturais, mas ele compreende a saúde humana como um todo, aos fatores culturais, sociais, históricos. E eu já falei também um pouco disso na próxima aula. Então, quando a gente fala de impactos ambientais no planeta Terra, a gente não tem que pensar só nos problemas ambientais propriamente dito, mas a gente tem que pensar nos problemas que são decorrentes dele, que é a pobreza, que é a fome, a miséria, a desigualdade social e diversas outras coisas. Bom, superado isso de que esses impactos ambientais humanos no planeta se intensificaram com a Revolução Industrial e depois com a sociedade de consumo que cada vez mais se intensifica pelo neoliberalismo, a gente vai passar a entender quais são os problemas ambientais propriamente ditos que o planeta Terra enfrenta. E o primeiro deles que a gente vai abordar
é o tão conhecido por todos aquecimento global. E o que é o aquecimento global? O aquecimento global é o aumento elevado das temperaturas da Terra em razão da alta emissão de gases de efeito estufa por conta das atividades humanas, principalmente as atividades relacionadas à queima dos combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis, como eu falei, foram usados primeiramente lá na Revolução Industrial, mas até hoje em dia eles são utilizados. E os gases de efeito estufa, os principais que a gente conhece, são o CO2, que é o gás carbônico, e o monóxido de carbono, que é o representado pelo CO. Inclusive, aqui abre até uma interdisciplinaridade para vocês estudarem gases em química, que é uma coisa que cai bastante. Então, o aquecimento global é o aumento das temperaturas do planeta causado pelas ações humanas. Resumindo basicamente, aumento das temperaturas do planeta causado pelas ações humanas. Esse aquecimento global, muitas vezes, ele é ocasionado pela intensificação do efeito estufa. Aí você vai me perguntar, então quer dizer que o efeito estufa é prejudicial? Não é bem assim. E para entender o efeito estufa, eu vou projetar um gráfico para vocês para ficar um pouquinho mais claro. Cadê? Peraí, só um minutinho que eu estou procurando. Achei. O efeito estufa, aqui está o gráfico para vocês. Ele funciona quando o Sol ele emite seus raios solares, ele chega até a Terra, ele chega até a superfície, ele é absorvido por plantas, por diversos seres vivos, e parte dele retorna à atmosfera. O que acontece é que existe uma camada de gases, e é essa camada aqui que está presente no nosso esqueminha, gases de efeito estufa, que impede que parte desses raios solares retornem ao espaço, retornem à atmosfera. Então, os raios entram, são absorvidos em parte aqui na superfície da Terra, e uma parte volta. Só que nem toda a quantidade que volta para a atmosfera consegue chegar até o espaço, porque uma parte fica aprisionada aqui dentro do planeta Terra por conta dessa camada de gases. Então, essa camada de gases, ela é fundamental para manter a temperatura do planeta. Porque pensa, é como se os raios estivessem entrando no planeta, eles batem no planeta Terra, retornam, e essa camada de gases aqui impede com que parte desses raios voltem, e isso aquece toda a superfície da Terra. Então, essa camada de CO2, de monóxido de carbono, ela é importante para manter a temperatura do planeta estável, para manter um clima agradável e manter as condições de vida na superfície da Terra. O que acontece é com a intensificação dessa emissão dos gases de efeito estufa, com a intensificação da queima de combustíveis fósseis, essa camada de gases que fica sobre a atmosfera está muito maior. Então, se ela era fininha assim, um exemplo bem didático, bem tosco para vocês. Hoje em dia ela está grossa, está muito maior. Então, esses raios, que parte voltava e parte ficava aqui para aquecer a superfície da Terra, estão mais ficando do que indo. Isso está provocando um aquecimento exagerado no planeta Terra. E está fazendo com que o planeta Terra seja realmente uma estufa gigante. Essa estufa gigante promove um aquecimento do planeta que gera esse aquecimento global. Então, o efeito estufa é só danoso, ele é só prejudicial? Não. O efeito estufa é necessário para manter a temperatura do planeta Terra equilibrada, para manter a superfície do planeta Terra aquecida. Ele é sempre benéfico? Não. A intensificação da emissão de gases de efeito estufa faz com que a camada de gases aumente e, consequentemente, a temperatura da Terra aumenta mais do que o necessário, ela esquenta mais do que o necessário. E aí você vai me perguntar, Vitor, mas quais são os efeitos práticos desse aquecimento global? E eu vou te responder que existem inúmeros efeitos desse aquecimento global. O primeiro deles é a mudança climática. E quando eu falo em mudança climática, não é apenas o aumento da temperatura da Terra, porque cada região do planeta reage de uma forma a esse aquecimento global. Então, à medida que tem áreas que vão ficar com secas extremas, tem outras áreas que vão sentir essas mudanças climáticas com chuvas muito intensas, ou com terremotos, ou com furacões. Então, o aquecimento global ele não promove só aquecimento, mas sim mudanças climáticas, desregulações climáticas. E aí eu vou te dar exemplo
depois quando a gente for falar dos incêndios na Austrália. Quais são os outros efeitos negativos do efeito estufa, não, do aquecimento global? Elevação do nível dos oceanos, principalmente por conta do derretimento das geleiras, e essa elevação dos níveis dos oceanos fazem com que áreas costeiras possam sumir do mapa. Aumento também da temperatura nos mares e oceanos, que ameaça as populações dos recifes de corais. E aí aqui eu abro um espaço para a interdisciplinaridade. Pesquisem sobre embranquecimento dos corais, que geralmente isso cai em biologia. Então, eu já falei, derretimento de geleiras, elevação do nível dos oceanos e aumento da temperatura dos oceanos, e também secas intensas em algumas regiões do mundo e aumento da quantidade de chuvas em outras, como eu falei. Então, o aquecimento global, ele pode causar todas essas problemáticas. Passando por uma outra problemática causada pela ação humana no planeta Terra, a gente cita a questão do desmatamento e da não preservação das florestas e dos biomas nativos. A gente tem que ter em mente que as florestas elas cobrem quase 1/3 da superfície do planeta e elas são fundamentais para a produção de oxigênio e a absorção do gás carbônico. Vocês vão lembrar agora lá da biologia. As plantas, elas absorvem o gás carbônico que está presente na atmosfera e elas devolvem para a superfície do planeta o oxigênio, que é o que a gente respira. Então, elas são muito importantes para regular a quantidade de gases de efeito estufa que estão presentes. Então, elas ajudam no combate ao aquecimento global às florestas, além de produzir o ar que a gente o ar, né, que a gente respira. Além dessa função de purificação do ar, as florestas são extremamente importantes para a preservação do solo, da água, da manutenção da fauna e dos micro-organismos. E essas florestas, ultimamente, como a gente já viu quando eu falei do desmatamento da Amazônia e do Pantanal, grande parte delas tem sido utilizadas para serem desmatadas com o objetivo de expandir as fronteiras agrícolas, extração de madeiras, mineração, construção de riquezas e diversas outras atividades humanas. Então, essas florestas, que seriam meios de controlar o aquecimento global, de preservar a biodiversidade, também estão sendo ameaçadas por conta da atividade humana. Eu vou trazer um conceito aqui muito específico para vocês, é um conceito de geografia, mas pensando em atualidades, eu acho ele muito importante. Eu tenho dificuldade de falar o nome dele, porque é um nome em inglês, e é o conceito de hotspots. Hot de calor, tá? O que são os hotspots? Os hotspots são áreas de altíssima biodiversidade, cujas espécies estão ameaçadas no mais alto grau. E é considerado um hotspot uma área com pelo menos 1.500 espécies endêmicas de plantas que tenha perdido mais de 3/4 de sua vegetação original. O que são espécies endêmicas? Espécies endêmicas são espécies que só tem naquele lugar. Então, os hotspots são áreas que têm mais de 1.500 espécies exclusivas daquele local. A gente pode pensar o tamanho da bandeira, que só tem no Cerrado brasileiro, é uma espécie endêmica do Brasil. Então, os hotspots são áreas que têm mais de 1.500 espécies exclusivas daquele lugar e que já possuíram mais de 3/4 de sua vegetação extinta, já foi desmatada. Então, são áreas em que a biodiversidade de lá, tanto de flora quanto de fauna, corre o risco de se extinguir. E também grande parte de sua vegetação já foi extinta. Eu vou mostrar um mapa aqui para vocês de quais são os principais hotspots que a gente tem no mundo e vou citar os 2 principais que a gente tem no Brasil. Aqui, os hotspots são essas áreas em vermelho. No Brasil, a gente tem 2 principais, que é o Cerrado e a Mata Atlântica. O Cerrado, ele abriga assim uma diversidade muito, muito, muito grande de espécies que só são encontradas lá, assim como a Mata Atlântica. E a gente sabe que grande parte da Mata Atlântica já foi desmatada desde a colonização brasileira. Por isso que esses 2 biomas, eles se enquadram como hotspots. E a gente tem que lembrar também que o Cerrado, ele é um dos que é mais desmatado hoje em dia por conta da expansão da fronteira agrícola no Brasil. A gente falou um pouco disso na aula passada, então eu não vou retomar para não ficar repetitivo. Mas então é muito importante, na hora que você for fazer o vestibular e vir essa ideia de hotspot, pensar
em ecossistemas que tem mais de 1.500 espécies endêmicas de plantas, né, nesse local, e que mais de 3/4 já foi destruída. Então, esse é o conceito de hotspot, eu quero que você guarde, porque são vegetações, são ecossistemas que são extremamente ameaçados pela ação humana. Bom, então a gente já viu como a ação humana, depois da Revolução Industrial e como o consumismo intensificaram os impactos negativos na exploração dos recursos naturais e também nas mudanças climáticas. A gente viu um pouco sobre como o aquecimento global influencia o planeta atualmente. A gente viu também como o desmatamento impede com que as florestas sejam reguladoras do clima mundial. E agora a gente vai ver os principais acontecimentos, os principais desdobramentos de todas essas coisas que eu falei no nosso ano de 2020, porque afinal a nossa aula é aula de atualidades e não só, e não de geografia, né? Que, como eu disse na primeira aula, atualidades ela acaba abarcando um pouco de tudo. Então tem história, tem geografia, tem sociologia, tem biologia. Então ela é um leque muito grande de questões a serem abordadas. Então a gente vai começar falando dos incêndios na Austrália. Os incêndios na Austrália, eles são um reflexo direto dessas mudanças climáticas que aconteceram ao longo dos últimos anos. Eles foram provocados por temperaturas recordes e meses de seca intensa. Então, por conta de uma seca muito exacerbada e por conta de temperaturas muito elevadas, somado com ventos muito fortes, fizeram com que os incêndios se espalhassem no começo desse ano na Austrália. Cerca de 2.000 casas já foram destruídas e de 500 milhões a 1 bilhão de animais podem ter sido mortos nesses incêndios, sendo que algumas espécies podem até ficar à beira da extinção, porque a Austrália é um lugar que tem espécies muito endêmicas. A gente cita o canguru, o ornitorrinco, então são animais que só tem na Austrália, e que com esses incêndios, esses animais podem vir a desaparecer. Um dado que eu peguei aqui mostra que cerca de 1/3 da população dos koalas já podem ter morrido. Isso significa que cerca de 33% dos koalas já podem ter morrido. E é muita coisa, isso é muito grave, né? A gente tem que pensar também, quando a gente pensa nos incêndios na Austrália, na sua diferenciação com os incêndios na Amazônia. Você vai me perguntar assim, então quer dizer que os incêndios na Amazônia e na Austrália são causados pela mesma coisa, que é a ação humana de degradação sobre o planeta Terra. Eu vou te dizer não. Não é tão simples assim. Por quê? Qual que é a principal diferença? Os incêndios na Austrália, eles são causados sim por mudanças climáticas. Então, como eu falei, a causa principal deles é temperaturas elevadas, recordes de temperatura e secas intensas, que não aconteceriam até então. Só que a vegetação da Austrália, ela já está acostumada com incêndios. É como se fosse o Cerrado brasileiro. Anualmente acontecem incêndios nesses ecossistemas, até mesmo como uma forma de regulação. Então, são incêndios naturais e às vezes são até benéficos. Então, são ecossistemas que estão acostumados com os incêndios, que estão acostumados com o fogo. O que acontece é que as mudanças climáticas potencializam esses incêndios e fazem com que eles fiquem descontrolados. E aí é quando surgem prejuízos, não só ambientais, mas também humanos. Como eu falei, inúmeras casas e cidades já até foram destruídas por conta desses incêndios. Qual é a diferença para os incêndios na Amazônia? Os incêndios na Amazônia não são só reflexo das mudanças climáticas, mas sim reflexo do desmatamento, porque a vegetação da Amazônia, da floresta amazônica, é uma vegetação úmida. Então chove muito na Amazônia, o solo é úmido, então muito dificilmente o fogo se espalharia facilmente. Então, se a Amazônia está queimando, é porque alguém foi lá e colocou fogo na Amazônia. Então, isso significa que os incêndios na Amazônia são mais prejudiciais que os incêndios na Austrália? Não. Até porque o tanto que queimou na Austrália já é superior ao tanto que queimou na Amazônia. E impactos ambientais não se medem pela quantidade do desastre, mas se medem, sobretudo, pelos impactos que eles causam. E ambos são causados pela ação humana, ambos são causados
pelo mau uso, né, da natureza do meio ambiente pelo homem, então a gente tem que refletir os dois, seja um causado pelo desmatamento, seja um causado pelas mudanças climáticas, pelas alterações ambientais. Mas é muito importante ficar essa diferença clara, porque senão a gente cai no senso comum de achar que os dois incêndios são causados pela mesma coisa. Então, se você vê no vestibular questão sobre incêndio na Amazônia, incêndio na Austrália, não é a mesma coisa. Um é potencializado pelas mudanças climáticas, que é os incêndios na Austrália, de um fogo que já é natural desse ecossistema, e o outro é intensificado por conta do desmatamento. Então, você tem que ficar muito atento em relação a essas outras coisas. O mesmo acontece em relação aos incêndios na Califórnia. A Califórnia ela também está acostumada com incêndios anualmente. O que acontece é que por conta das mudanças climáticas, do recorde de calor, do tempo seco e dos ventos fortes, esses incêndios têm sido potencializados. Essa potencialização dos incêndios ela está causando um prejuízo muito grande. Estima-se que cerca de 1 milhão de hectares já foram destruídos na Califórnia. Isso representa um aumento de 20% em relação a 2019. Um dado que eu peguei também é que os anos de 2016 até 2020, ou 2019, não lembro exatamente agora, são os anos mais quentes já registrados na história humana. Isso é uma coisa para a gente se pensar, porque muitas pessoas utilizam o argumento para deslegitimar a crença no aquecimento global e nas mudanças climáticas, de que o planeta Terra sempre sofreu alterações climáticas ao longo de sua história. A gente pensa, já existiram eras do gelo, já existiram eras mais quentes, períodos de seca prolongada no Brasil, como 1930, 1989, 87. Então, já existiram períodos de estiagem e períodos de frio muito grande em todos os lugares do mundo. Só que o que acontece é que as mudanças climáticas que estão acontecendo agora, elas estão acontecendo muito rapidamente. Então, desde a Revolução Industrial, que foi lá por volta de 1700 e pouco, isso é a primeira Revolução Industrial, até hoje em dia, que a gente está falando em 2020, são 300 anos que o planeta experimentou uma elevação de sua temperatura muito grande. E essa elevação de temperatura já está promovendo reflexos absurdos e promove cada vez mais, porque a gente não repensa os modos de consumo, porque a gente não pensa em soluções para esses problemas ambientais que são problemas complexos, né? E como a gente vai encontrar problemas? Problemas não, problemas a gente já tem muito, né? Como a gente vai encontrar soluções para isso? Agora que a gente entra na terceira parte da aula, que são as soluções encontradas para essas questões, a conscientização mundial sobre a questão ambiental, as perspectivas de resistência. Porque a gente vê todo esse cenário desse planeta que está em chamas, esse planeta que está superaquecendo e poluindo seus rios, descartando lixo de maneira inadequada. Então a gente tem que pensar em resistência para esses cenários. Bom, essas preocupações com essas questões ambientais, esses problemas ambientais, surgiram principalmente no início dos anos 60 e foram até os anos 80. Principalmente quando os países e as nações observaram que as ações humanas estavam causando um grande impacto ambiental. A gente tem exemplos de dois acontecimentos no século XX que influenciaram muito grande para que as nações se reunissem e começassem a discutir as questões ambientais. O primeiro deles é o Grande Nevoeiro de Londres, que foi quando a cidade foi tomada por uma névoa de fumaça e de poluição muito grande, e isso acendeu um alerta nas autoridades, né, e nas pessoas de uma maneira geral. E o segundo deles é o desastre de Chernobyl. O desastre de Chernobyl, para quem não lembra, foi um desastre numa usina nuclear. A energia nuclear ainda é uma das principais formas de energia utilizada no mundo. E essa energia nuclear ela é muito perigosa, porque um vazamento nuclear ele provoca desastres ambientais sem precedentes. Em Chernobyl, muitas pessoas morreram, muitos seres vivos sentiram os impactos dessa explosão radioativa e sentem ainda até hoje. Então, ela é uma forma prejudicial de exploração energética
e que também explora os recursos naturais, então tem que tomar muito cuidado. Pensando nesses desastres ambientais que aconteceram no século XX, os principais países do mundo, principais quando eu digo as principais potências econômicas, né, que é um conceito um pouco preconceituoso de se falar, se reuniram em 1972, e aí no dia 5 de junho de 1972, na Conferência de Estocolmo, que foi a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano. Foi a primeira vez que os países se reuniram para tratar sobre as questões ambientais e como combater os impactos nocivos da ação humana no meio ambiente. Isso no dia 5 de junho de 1972, e é por isso que o dia 5 de junho é até hoje o Dia Internacional do Meio Ambiente. É uma informação um pouco interessante, não é tão importante assim, mas é interessante. O que aconteceu nessa conferência? Foi que os países eles acabaram entrando em conflito. Porque os países que já eram desenvolvidos, ou seja, eles já tinham sua economia potencializadas, eles pregaram a ideia de um desenvolvimento zero. Porque eles pensaram, o desenvolvimento humano como está, a atividade industrial e o consumo excessivo estão levando a uma degradação ambiental muito grande. Então a gente precisa parar e estagnar o nosso desenvolvimento econômico. Só que esses países, eles já estavam desenvolvidos, eles já tinham sua economia bem desenvolvida e bem aparatada, então era mais fácil para eles falarem em desenvolvimento econômico zero. E eles acabaram entrando em conflito com os países em desenvolvimento, que pregavam a ideia do desenvolvimento a qualquer custo. E ainda dizia que essa ideia do desenvolvimento zero era uma ideia dos países dominantes para impedir que esses países em desenvolvimento se desenvolvessem. Então, esse conflito entre desenvolvimento zero e desenvolvimento a qualquer custo fez com que nenhum acordo surgisse dessa conferência. E a importância dela fosse muito mais simbólica, por ela ser a primeira a falar sobre os efeitos das ações humanas sobre o clima. Depois dela, a gente tem, mais ou menos uns 10 anos depois, na década de 80, a gente tem o relatório de Brundtland. Esse relatório, ele foi uma tentativa de conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental. E aí foi aí que ele elencou a ideia do desenvolvimento sustentável. E o que é o desenvolvimento sustentável? Bom, o desenvolvimento sustentável é um conceito que aborda o desenvolvimento econômico a partir de uma perspectiva ambiental e social, que busca o crescimento da economia aliado ao enfrentamento das desigualdades sociais e da preservação do meio ambiente. Então, explorar os recursos que eu tenho no presente, explorar os recursos naturais do presente, pensando nas gerações futuras. Então, é pensar o desenvolvimento da economia de uma maneira ecológica, que respeite a capacidade de reabastecimento do planeta, em que não explore, para depois não sobrar para o futuro. Então, desenvolvimento sustentável esse desenvolvimento econômico a partir de uma perspectiva ambiental e social. Bom, quais são os desdobramentos do desenvolvimento sustentável no nosso mundo? O desenvolvimento sustentável ele prega a necessidade de estruturar políticas públicas que sejam amplas em relação ao meio ambiente. Então, como eu já falei antes, quando a gente pensa em meio ambiente, a gente não está falando só de natureza, a gente está falando de seres humanos, a gente está falando de qualidade de vida também. Então, o desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento sustentável e um desenvolvimento includente, ele tem que pensar também no combate à fome, no combate à pobreza e no combate às desigualdades sociais. Porque eu já falei no início da aula, os impactos ambientais e as desigualdades, elas não são enfrentadas por todos da mesma maneira. Então, à medida que uma pessoa tem a possibilidade de consumir tudo que ela quer e isso causa impactos no planeta, outra não tem possibilidade de consumir absolutamente nada e sente esses impactos ambientais de maneira mais intensa ainda. Então, quando a gente pensa em desenvolvimento sustentável, a gente não tem que pensar em desenvolvimento sustentável para políticas só ambientais, só dentro do Ministério do Meio Ambiente, só nessa seara. Não. É desenvolvimento sustentável no meio ambiente, na economia, no desenvolvimento social, no planejamento urbano, no combate a todas as formas de desigualdade. É pensar essa questão ampla de desenvolvimento sustentável. Esse desenvolvimento sustentável, ele fez com que a ONU elaborasse 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que deveriam ser cumpridos
dentro da Agenda 2030. Várias outras convenções sobre o clima foram estabelecidas. Nós temos a Rio 92, que foi realizada no Rio de Janeiro e foi a maior convenção delas. A Rio 92 produziu a Agenda 21. Enfim, se eu for ficar falando aqui todas as convenções que surgiram, todas as questões, aí eu vou perder muito tempo e eu acredito que isso vocês vão ver em geografia. Então eu vou puxar mais para a atualidade, falar o acordo mais recente e que ainda envolve uma certa polêmica, que é o Acordo de Paris. O Acordo de Paris, ele é de 2015, 2016, mais ou menos, e ele, a sua principal proposta é manter a temperatura média da Terra abaixo de 2 graus acima dos níveis pré-industriais. E para conseguir manter essa temperatura abaixo, ele pede que os países reduzam a quantidade de emissão de gases de efeito estufa. E também, nesse acordo, os países desenvolvidos se comprometeram a conceder benefícios financeiros para os países mais pobres, para o enfrentamento dessas mudanças climáticas, porque, como eu falei, já havia sido um motivo de conflito entre países em desenvolvimento e países subdesenvolvidos, essa questão do desenvolvimento. Então, os países mais desenvolvidos, além de se comprometerem a reduzir a sua quantidade de emissão de gases de efeito estufa, com o Acordo de Paris se comprometem também a ajudar os países em desenvolvimento. Esse Acordo de Paris ele foi criado pensando no fracasso do Protocolo de Kyoto. O Protocolo de Kyoto ele é da década de 97 e ele foi o primeiro que objetivava essa redução dos gases de efeito estufa, principalmente o gás carbônico. Só que, infelizmente, ele falhou, ele não foi tão aplicado. Então, o Acordo de Paris foi criado pensando nisso, para manter a temperatura da Terra abaixo dos 2 graus acima dos níveis pré-industriais. O que acontece? Nem todos os países assinaram esse tratado e para ele entrar em vigor, se eu não me engano, precisam de 55 países assinem ou cerca de 55% dos países. Algum dos dois eu não vou lembrar agora. E um dos principais países poluidores, exploradores da natureza no mundo, que são os Estados Unidos, saíram do tratado, principalmente após a eleição do Donald Trump. E aqui é muito interessante a gente pensar que os Estados Unidos saíram desse acordo à medida que a China continua no Acordo de Paris. E por muitos anos, a China foi vista como uma das potências que mais explorava o meio ambiente de maneira predatória. E hoje em dia, a China ela tem produzido várias ações pensando na ideia de desenvolvimento sustentável, o que os Estados Unidos não têm feito. E pensando nessa ideia de que os Estados Unidos e China travam um grande conflito geopolítico hoje em dia, a questão ambiental, acredito eu, é um dos pontos que também vão entrar em conflito dentro dos próximos anos. Pensando no Acordo de Paris no Brasil, o que o Brasil se propôs a fazer? O Brasil assinou o tratado em 2016 e as metas brasileiras incluíam a redução de gases de efeito estufa em 37% em relação aos níveis de 2005 até o ano de 2025 e até o ano de 2030, em relação a 2005, a redução de 43%. No resumo vai estar mais explicado, talvez vocês possam entender um pouco melhor. Bom, o Acordo de Paris, né, como eu falei, foi o acordo mais recente entre os países sobre o meio ambiente, principalmente pensando na questão do desenvolvimento sustentável, que é o desenvolvimento econômico a partir de uma perspectiva de preservação da natureza e combate às desigualdades. Mas também temos outras alternativas muito interessantes que vêm surgindo no planeta. Uma delas, e eu não conhecia até eu pesquisar para gravar essa aula, é a Grande Muralha Verde na África. A Grande Muralha Verde na África, em inglês é The Great Green Wall, ela é um muro verde que está sendo criado na África para conter o processo de desertificação do deserto do Saara. Para entender isso, eu peço que vocês peguem o território da África e dividam ele em dois. A África do Norte, que seria a África mais islâmica, e a África abaixo do deserto do Saara, que seria a África subsaariana. O que acontece é que esse deserto do Saara, que fica ao norte da África, tem invadido as áreas mais ao centro e as áreas mais ao sul da África e provocado um processo de desertificação. Porque a África, ela fica, se a gente parar para pensar, numa região tropical, claro, mas entre vários
ecossistemas e vários climas. Então, a África ela vai perceber as mudanças climáticas de uma maneira muito mais drástica. E um dos reflexos dessas mudanças climáticas na África é o processo de desertificação. O processo de desertificação é o processo de empobrecimento do solo. Então, uma vegetação, seja uma floresta ou qualquer outro que seja, que tem um solo pobre, ele está sujeito à desertificação. Então, para conter essa expansão da desertificação sobre os ecossistemas africanos, entidades internacionais, em parceria com a ONU, estimularam a construção de um muro verde. E esse muro verde, ele não é um murinho, ele é um muro imenso, que vai custar de 8 a 9 bilhões de dólares e que vai ter 8 mil quilômetros quadrados de extensão e 27 quilômetros quadrados de largura. Então, ele vai ser uma coisa imensa, que vai desde o Senegal até Djibouti. No resuminho que eu coloquei para vocês, tem o mapa da África, e eu peço que vocês olhem para vocês poderem entender onde vai ficar esse grande muro verde. E é muito interessante pensar essa alternativa, porque ela vai promover não só a preservação dos ecossistemas africanos, o que contribui, como a gente lembrou lá, falando das florestas e do hotspots, para o equilíbrio, para a manutenção da temperatura do planeta, mas ele também vai ser importante para o desenvolvimento das regiões em que isso vai ser construído, porque ele vai gerar empregos para a construção dele, vai incentivar a economia local a se movimentar, com mais recursos físicos e naturais nessas regiões. As populações que antes sentiam necessidade de migrar vão querer se fixar essa terra, então ele combate diversos problemas, não só ambientais, mas também humanos. Então, ele é um muro extremamente pautado para essas ideias de desenvolvimento sustentável, que não só pensa na preservação do planeta, mas também na geração de empregos, de renda, de combate à desigualdade e de justiça social e ambiental mesmo, né? Eu falei um pouco sobre justiça ambiental na última aula também, e é basicamente esse conceito, que é uma justiça ambiental que não só é voltada para o meio ambiente, mas também para os fatores humanos relacionados nessa questão. Bom, por último, para a gente encerrar essa aula, a gente vai falar um pouco dos efeitos da pandemia do Covid-19 sobre o meio ambiente. Inicialmente, pensou-se, né, que a quarentena nos vários países ao redor do mundo fosse produzir um efeito positivo sobre o clima, sobre o meio ambiente, porque haveria uma redução dos gases de efeito estufa, menos veículos circulando, menos indústrias em atividade, então menos emissão de gases para a atmosfera. O que acontece é que isso não se comprova na prática, porque outros períodos da história humana, como, por exemplo, as grandes recessões econômicas, as guerras mundiais, também, inicialmente, produziram um impacto positivo na atmosfera, com menos poluição, menos gases de efeito estufa, mas que, com o passar do tempo, se perderam, porque o impacto humano sobre as atividades é muito maior do que esse pequeno período em que as atividades estão em recessão, estão paradas, estão paralisadas. Inclusive, a pandemia pode causar muitos efeitos negativos sobre o meio ambiente. O primeiro deles é relacionado ao consumo de energia. Com mais pessoas em casa, de quarentena, há uma necessidade muito maior pelo consumo de energia. E como a gente sabe, grande parte da energia consumida no planeta vem da queima de combustíveis fósseis. Se não da queima de combustíveis fósseis, outros recursos que também são danosos ao meio ambiente, como a construção de barragens hidrelétricas, que causam desmatamento muito grande em ecossistemas, como eu também já falei na outra aula. Outro fator negativo da pandemia da Covid-19 no meio ambiente é o aumento de resíduos e de lixo mesmo que a gente está produzindo. A gente está mais em casa, a gente está consumindo mais e também existem muito mais pessoas nos hospitais, muito mais pessoas internadas. Então, o lixo hospitalar também é muito maior. Isso causa um efeito muito negativo, porque o descarte do lixo é um problema muito, muito, muito grande sobre o meio ambiente. E um terceiro ponto é que a pandemia, a preocupação com o vírus e, posteriormente, a preocupação com a retomada da economia podem deixar as questões ambientais em segundo plano. Porque essa pandemia, ela gera uma crise econômica, ela já está gerando e ela vai continuar gerando por um longo período de tempo. Então, essas preocupações com a retomada e o reaquecimento da economia podem deixar as questões ambientais de lado. Isso é muito prejudicial, porque a gente se encontra num período crítico em que o planeta está em chamas, em que as vegetações estão queimando, em que o nível dos oceanos está aumentando, em que a temperatura do planeta está descontrolada, em que pandemias surgem por conta da exploração humana sobre o meio ambiente,
porque o surgimento de pandemia, principalmente vindo de animais, ele está diretamente relacionado com a exploração dos seres humanos sobre o meio ambiente. Então, em um período em que tudo isso está acontecendo, a gente não pode deixar de lado as questões ambientais. Só que, como eu falei, é da lógica do nosso sistema capitalista o consumo exacerbado. É da lógica do nosso sistema capitalista colocar a economia acima das preocupações sociais, ambientais, humanas. Então, é muito importante a gente pensar no desenvolvimento sustentável como uma forma de produzir o crescimento econômico para as populações, sem causar tantos impactos ambientais. A gente não pode se deixar levar por essa lógica de consumo. A gente tem que repensar os nossos próprios hábitos de consumo. O que eu estou consumindo, eu preciso disso? Sabe? Eu preciso consumir isso? Eu preciso de um celular novo? Eu preciso comer o tanto de carne que eu consumo? Eu até falei para vocês, para produzir 1 quilo de carne, são necessários 17 mil litros de água. Para produzir carne, é preciso desmatar. Então, eu preciso consumir o tanto de carne que eu consumo? Então, é pensar nessas questões. Só que a gente também não pode cair na falácia que muitas empresas e veículos de comunicação vendem, de que a questão ambiental vai ser resolvida apenas com soluções individuais. Como, por exemplo, eu consumindo menos. Não, é um meio, é um caminho extremamente importante que a gente tem que repensar, sim, as ações individuais. Mas a gente tem que pensar em ações coletivas, porque o consumo exacerbado que causa todos esses desastres ambientais, ele é próprio de um sistema de produção que não se preocupa com justiça ambiental, que não se preocupa com justiça social, que é o sistema capitalista que se torna intensificado pela lógica neoliberal de mercado. Então a gente tem que pensar em soluções individuais, mas também em soluções coletivas, pensando principalmente no desenvolvimento sustentável. Bom, gente, a aula é isso. Eu espero que não tenha ficado tanto confuso. Eu pensei em abordar como esses impactos surgiram, abordando essa problemática do consumo, da revolução industrial, depois passando para as problemáticas atuais, que é o aquecimento global, os desmatamentos dos biomas nativos, incêndios no mundo inteiro, Amazônia, Austrália, Califórnia, falar um pouco das soluções para isso, e aí eu citei o Acordo de Paris, que é mais recente, citei a Grande Muralha Verde, que é algo muito interessante, que vocês devem conhecer, que vocês devem pesquisar, e acabei falando um pouco sobre como a pandemia impacta nos rumos a partir de agora. Eu deixei uma proposta de redação para vocês. Nessa proposta de redação, são 4 textos. Tem uma música da Pitty, que é Admirável Chip Novo, muito interessante, tem uma chargezinha, e os outros textos informativos. O tema é alternativas para a implantação do desenvolvimento sustentável na sociedade de consumo. Então, pense um pouco sobre o que eu falei sobre a sociedade de consumo, pesquisem mais sobre isso, porque nesse período de aula eu não consigo esgotar o tema. Pensem nos impactos ambientais que a sociedade de consumo tem sobre o meio ambiente e em alternativas que a gente pode encontrar para isso. Peço desculpas pela aula ter ficado mais longa, é muito difícil abordar tudo isso, esgotar todo esse tema. Leiam um resumo, qualquer dúvida que surgir, por favor, me mandem mensagem. Se tiver algum dos temas dessa aula que não ficou claro, ou que vocês quiserem que eu aborde melhor, me mandem mensagem, que eu abordo nas próximas aulas. Daqui a 15 dias, eu vou entrar em uma nova temática. Vou tentar relacionar um pouquinho com essas que a gente está abordando. Mas de questão ambiental, que eu queria que ficasse claro para vocês, é principalmente as queimadas que estão acontecendo no Brasil, Amazônia e Pantanal, como isso se relaciona com o agronegócio, as queimadas que estão acontecendo no mundo, como isso se relaciona com o aquecimento global a nível mundial, pensar no Acordo de Paris, em alternativas para isso. Então, são essas principais questões ambientais que estão acometendo o mundo agora. Se tiver alguma outra que faltou eu comentar, me avisem que eu comento na próxima aula. Façam a redação, me mandem, façam os exercícios que também tá junto com o resuminho. E qualquer dúvida eu tô aqui. Me manda mensagem no WhatsApp, ou no Classroom, ou no YouTube. Eu estou à disposição. Um grande abraço para vocês. Peço desculpa qualquer coisa, eu ainda estou começando a dar as aulas, então para mim é um pouco difícil ainda, mas eu espero que vocês estejam gostando. Um grande abraço e até a próxima aula.